é bem difícil esse trabalho né, de mexer no trabalho dos outros, mas que é algo que vai de conscientização. Então, nessa parte de otimizar o pré-release, o que é legal é vocês tentarem conversar com essa assessoria, e é um trabalho bem completo, assim, que seria dar um treinamento para essa equipe, talvez fosse uma saída, né? Então, vocês ensinarem a eles mesmos otimizarem o release deles, ou então, caso eles sejam um pouco mais flexíveis, desse release, então, passar pela otimização da sua equipe. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa otimização. Então, coisas bem básicas, como otimizar o título, né? Então, aqui no exemplo anterior, eu tinha feito, tá bem pequenininho, falando só sobre a empresa, porque eu acho que geralmente a assessoria de imprensa vai por esse caminho. Então, falar, o site franquias.com.br fecha 28 novas parcerias no primeiro semestre. Esse, geralmente, se você for olhar nos releases, é por onde eles vão, é uma coisa mais institucional. Então, ao invés disso, eu vou tentar tornar isso mais abrangente, vou falar de franquias no Brasil de maneira geral, porque vai chamar mais a atenção dos jornalistas, dos blogueiros, e enfim, porque eu não estou falando só daquela empresa, tipo, vou postar esse jabá aqui no meu site para quê? Então, você está abrangendo e está tornando interessante. Então, aqui, ele funciona como se fosse o título da página, então tentar obedecer as regras básicas de otimização, tanto no título, quanto aqui no lead, né, que é o nome jornalístico para o que a gente chama de descrição. Então, é algo que você vai explicar em poucas palavras o que vai ser encontrado no texto, e a mesma coisa então, que você faz na descrição da página, tentar otimizar nos 150 caracteres. A diferença aqui é que você não está simplesmente querendo colocar um monte de palavra-chave e tentando convencer a um possível cliente a clicar no seu link. Aqui você está querendo vender seu peixe para jornalistas, né? Então, você tem que chamar a atenção dele nesse primeiro momento, para que ele decida ler o seu release, ao invés de passar para o próximo da lista. Então, aqui é um modelinho básico, né? Também, então, aqui tem o link, né, com a URL completa, o anchor test. Essa é uma parte que, quando você faz treinamento, assim, é incrível. As pessoas de assessoria que trabalham com assessoria de imprensa, que não tem muito contato com o mundo online, não entendem, assim, eles não querem colocar o link, vai colocar o HTTP, não fica legal, não fica bonito, e daí fica simplesmente o link como um texto ali, ao invés de algo, né, do link mesmo. Aqui também, então, colocar um vídeo, informações para contato, fotos que a pessoa possa baixar e já inserir lá, e um outro tipo de arquivo, ou PDF, HTML. Enfim, aqui ele está bonitinho, chama a atenção, está otimizado. Então, ok, agora eu já tenho ele aqui, mas será que eu vou simplesmente confiar ali na assessoria de imprensa para ela fazer a distribuição, ou a gente vai trabalhar em conjunto e eu também vou fazer levantamento de outros lugares onde aquilo pode ser publicado? Então, aqui tem o site americano, né, que se chama Help a Reporter, que é gratuito para fazer lá. Os jornalistas, repórteres que estão precisando de ajuda falam os tópicos dele. Caso você tenha uma fonte, ou seja, a fonte, você passa as suas informações de contato e começa a conversar diretamente com o jornalista, e ele então coloca, né, cita você como fonte na matéria dele. Mas ele não tem nem a opção Brasil ao você fazer o cadastro nele, né? Aqui outro site de distribuição, esse é pago, mas também é super conhecido, que é o PR Web. Também, se vocês lerem artigos por aí que falam de assessoria de imprensa, de pré-release, eles sempre vão recomendar o PR Web para fazer. Ele não é algo que é caro, o plano deles começa com $200 por release, né? Então é algo que você também não vai fazer adoidado. Ele é bem planejado, tem que ser no momento certo, planejado. Porém, é a mesma coisa. Ele não tem a opção em português, fazendo a busca ali, não tem releases em português também, é tudo em inglês. E aí, onde que a gente fica nessa, né? É sempre a mesma história, todo mundo sabe aqui, fala um monte de ferramenta e fala boa sorte, não funciona no Brasil. Então, tem algumas opções sim. Então, o modelo brasileiro do Help a Reporter é o Ajude um Repórter,
que funciona da mesma maneira. Você faz lá, cria sua conta, então os veículos vêm aqui e falam sobre o tópico que eles estão procurando, estão precisando de ajuda. E daí, no caso, quando você for trabalhar assim, não simplesmente ter o release em mãos, mas e sim você conversar com a equipe do seu cliente ou lá dentro da sua empresa e terem pessoas que estão abertas a falarem sobre determinado tópico. Então, seja um expert, né, algum líder ali que seja especializado em algum assunto, que então pode trazer essa ajuda para os repórteres. Você pode também criar o seu próprio mailing, né, que é uma lista parecida com a lista de levantamento de sites que você vai fazer para link building. Você então começa a pesquisar em outros sites relacionados a isso, faz o levantamento e começa a criar a sua lista. E assim como no link building, quando você vai fazer requisições, você cria um relacionamento com aquele blogueiro, com aquele webmaster, seja via redes sociais, né, geralmente é via redes sociais ou por e-mail. A mesma coisa vai funcionar quando você está trabalhando aqui com press releases. Então, ao invés de você simplesmente ficar disparando um monte de e-mail para uma grande lista ali do seu e-mail, você começar a criar esse contato com cada um daqueles jornalistas. Porque daí sim, quando eles receberem um release na caixa de e-mail deles, e eles verem que foi da sua empresa ou que foi você que mandou, ele vai dar atenção, ele vai ler isso. Claro que é um trabalho que é muito extenso, por isso, se vocês pretenderem, né, seguir por esse caminho e trabalharem ou trabalhem já com alguma equipe assim, o ideal é que você dedique algumas horas, pelo menos por semana, nesse trabalho de criar relacionamento, né, de você entrar em contato, se colocar à disposição para ajudar mais, no caso, não mandou press release, mas de repente se precisar de ajuda para tal tópico, que tem uma pessoa que pode ajudar, enfim, para aquela pessoa ver que você se importa também com ela. Uma opção um pouco mais fácil, que é a do PR Newswire. Ele funciona parecido com o PR Web, ele até é um concorrente deles lá nos Estados Unidos, as pessoas ficam decidindo entre qual deles fazer um investimento, né? Para a gente, a vantagem é que ele tem a opção em português, né? Então, apesar dele ser mais caro, a distribuição dele por press release começa em $460. Então, dependendo com a empresa que vocês trabalham, acho que talvez já fosse descartado aí mesmo, né? Mas dependendo do porte do cliente, é considerado. Ele também não é tão bonitinho no PR Web. Ele não mostra fotos, o Anchor Text fica... Não tem Anchor Text, ele coloca aqui o link de uma maneira esquisita, mas enfim, ele é bem confiável e ele consegue que alguns press releases relevantes, então, passem sim para alguns sites de grande porte no Brasil. É o jeito. Para o PR Web, para a gente, apesar de ser mais barato, ele não dá retorno. A não ser, aqui no exemplo que eu tinha mostrado, é de uma empresa do Marriott Brasil, né, o hotel. Até se vocês verem o contato aqui, é do Brasil, mas a pessoa escreveu em inglês, né? Então, teria que ser uma dessas opções. Ou você usa o Newswire, ou então, se no seu segmento, aqui no caso turismo, é apropriado você falar para a comunidade do Reino Unido ou dos Estados Unidos, então beleza, seguir em frente e mais fácil dessa maneira. E aqui, então, um exemplo de um release aqui do PR Newswire, que foi publicado, então, em 151 páginas que foram indexadas pelo Google. Né? Então, você fazendo um levantamento das métricas dessas páginas e fazer a divisão, então, aí dos seus $500 divididos por 151 links, mais o branding que está sendo feito para a marca, é algo que você pode, então, tentar convencer o seu chefe ali a entrar nessa, né? A começar a fazer essa distribuição. E daí, então, feito isso, você conseguiu, publicou, enviou diretamente, colocou lá nos sites de distribuição de press release. Tem vários que são gratuitos também, mas daí teria que fazer um teste, mas muitos deles são de qualidade baixa, caem no mesmo quesito lá dos diretórios de artigos que foram punidos pelo Panda, né, que tem muito conteúdo de baixa qualidade, eles aceitam qualquer coisa. Então, teria que fazer um levantamento, um teste para ver o que funcionaria mais.
E aqui, então, depois que você publicou, fez todo o seu trabalho de distribuição, você fazer essa divulgação também. E daí que, geralmente, essa parte vai toda para a sua equipe. O pessoal de assessoria de imprensa geralmente não vai, né, atualizar esse tipo de ferramenta ou não tem contato muito com a equipe de social media. Então, aqui um exemplo do Google, né, então, divulgando alguns releases deles em social network, né, na fanpage do Facebook, no Twitter e em social news. Aqui o DIG, que é bem grande lá dos Estados Unidos. A gente tem alguns aqui no Brasil que estão no caminho aí, né? Que é o de Hit, o Gafanhoto, acho que são os mais conhecidinhos, assim, mas que também não tem o mesmo alcance. E daí, então, também não esquecer, né? Tem muita, como ali no caso daquela concessionária que eu coloquei, que eles não têm nada no site deles falando sobre as árvores que eles estão plantando e nem sequer daquele press release que foi enviado. Não tem nenhum arquivo dentro do site deles onde você encontra. Simplesmente a assessoria de imprensa disparou para geral e foi isso, né? Então, aqui no caso do Google, é um exemplo bem legal, que eles têm, então, os releases misturados aos posts, né, do blog, e eles têm várias opções de contato, então, ajudando a vida dos jornalistas, de quem está querendo escrever sobre o assunto. Então, aqui eles têm os press releases, tem a opção de você se inscrever pelo feed, né, o que é muito legal. Então, a pessoa que já se interessou, está bem interessada naquele segmento, ela recebe automaticamente, mesmo se ele não estiver no seu e-mail. E tem aqui já opções de contato, então você facilita. Quem quer falar sobre a sua empresa, sobre o seu serviço, está ali o contato. Deixa isso explícito, ao invés de simplesmente esperar que um jornalista fique pesquisando dentro do seu site, chegue a sua página de contato para daí fazer um pedido desses, né? E aqui também redes sociais e já alguns outros recursos também que eles estão falando sobre as permissões, como que pode ser copiado, como que pode ser utilizado, já pedindo para colocar um link, aquela mesma história que eu tinha falado anteriormente. E daí, aqui são várias ideias, pesquisando e olhando para o site do seu cliente, vendo os ativos linkáveis, que você vai encontrar outras opções. O que mais que eu posso criar? Eu não preciso ficar só naquela listinha ali, ficar cadastrando em centenas de diretórios, em redes sociais. Você vai vendo coisas novas, o que pode ser utilizado. De repente, em todas as minhas páginas de produto, eu tenho embaixo vídeos da minha equipe que fizeram um review, testaram aquele notebook, aquela câmera, ou de repente até algo mais complexo no B2B, lá testaram um super equipamento, mostrando as melhores coisas, enfim. Será que não valeria a pena eu fazer uma página com vídeos, com todos os vídeos que eu tenho espalhados dentro do meu site inteiro? Então, a pessoa que está interessada, que prefere ter acesso ao conteúdo dessa maneira, já possa ver tudo ali dividido por categoria, e o que também é um chamariz para links, né? Então, de terem how-tos e reviews todos ali em vídeo, todos focados ali dentro de uma mesma página. Então, vão testando, tentem, sempre assim, eu tentei buscar muitos exemplos de tudo isso que eu fui falando para ficar uma coisa menos abstrata e que eu acho que é dessa maneira também que é como vocês vão conseguir convencer as pessoas. É assim que a gente faz com os nossos clientes. Quando tem uma ideia nova, vamos criar um aplicativo, vamos fazer essa sessão, isso ou aquilo, então a gente tenta buscar, seja no Brasil ou seja em outro país, um exemplo para mostrar, olha, eles fizeram assim, tiveram esse retorno, foram publicados nesses canais, receberam esses links. Então, ao invés de simplesmente uma grande ideia que você vai lá tentar vender o peixe, né, para a pessoa, você já vai mostrar um caso concreto. E para quem vai tomar a decisão, eles não vão conseguir visualizar isso, né? Então, nem que seja os esboços ali que eu fiz no começo, desenhos e coisas assim, mas algo que seja palpável. E é isso. Chorando pau aí? Não, mandando os outros casar. Que? Devia casar os dois. Que os dois me responderam.